Oi gente, tudo bem? Eu sou a Regiane do blog Canal Veredas do Texto e hoje eu passei aqui para responder algumas perguntas sobre a aula de formação do modo imperativo. Então, se você tem dúvida do modo imperativo, é esta aula que você deve assistir, tá? Na verdade, eu recebi pelo meu site muitas questões, muitas dúvidas em relação ao modo imperativo. Então, quem acessou a minha aula escrita lá no site, Regiane, tô com dúvida nisso. Eu falei, então, como eram muitas dúvidas, eu resolvi fazer esse vídeo assim já, né, resolva a dúvida de todo mundo, tá? Bom, na verdade, eu tô olhando aqui no meu computador, então eu tô vendo a aula. Então, se você quiser, essa aula está lá no veredasdotexto.com, no espaço do professor, na aula Formação do Modo Imperativo, ok? Bom, então a dúvida era assim, eu partia de uma propaganda. A propaganda era: não alimente sua gaveta, acredite no seu talento. Participe do SESC Prêmios Culturais, era uma propaganda de 2015, teatro, contos e crônicas, inscrições abertas. Bom, era esta propaganda e eu queria a partir dela trabalhar com os verbos no modo imperativo, porque propaganda, geralmente os verbos empregados aí por conta da função apelativa, né, de atrair o leitor, de atrair o interlocutor, são verbos no imperativo. Então aqui nós temos: não alimente sua gaveta, verbo alimentar no modo imperativo. Então o apelo, né, toda vez que eu quero apelar, chamar a atenção de alguém, dar uma ordem, uma solicitação, um convite, eu uso o modo imperativo, né? Então aqui há nela um forte apelo para o público-alvo da propaganda. Que verbos mostram esse apelo? Então nós temos aqui na propaganda o verbo não alimente sua gaveta, como eu disse, e acredite no seu talento. Então, quando eu coloco não na frente do verbo alimentar, eu tenho um imperativo, né, um apelo negativo. Então, não alimente, né, um imperativo negativo. Depois, acredite no seu talento. Eu tenho um apelo afirmativo, então eu tenho imperativo afirmativo, né? Muitas pessoas me perguntaram: Regiane, por que o modo imperativo é um verbo derivado de dois tempos verbais, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo? Eu vou explicar agora. Então, isso significa que se você souber o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, você vai saber formar o modo imperativo, tá? Então, é somente isso. Presente do indicativo, presente do subjuntivo, sabe formar o modo imperativo. Vamos lá? Bom, então seria muito interessante que você acompanhasse no site, que facilitaria muito para você. Eu estou olhando aqui para eu acompanhar exatamente como está. Então eu coloco assim, ó, vamos observar como essas formas imperativas foram formadas? Então é um convite aqui para vocês. Comecemos pelo verbo alimentar, que lá na propaganda tá: não alimente a sua gaveta. O verbo alimentar, se você ainda não entendeu isso, o verbo alimentar, ele é um verbo de primeira conjugação, tá? Então assistam aos meus outros vídeos, que lá eu explico tudo isso. Acho que é o primeiro ou o segundo, primeiro vídeo de verbos, tá? Por aqui no vídeo, tá? Então, ó, o verbo alimentar, terminação ar, um verbo de primeira conjugação, ok? Então, quando eu vou conjugar esse verbo, no presente, ele fica: eu alimento, tu alimentas, ele alimenta, nós alimentamos, vós alimentais, eles alimentam. Todo mundo sabe disso, né? Então, isso aí o verbo que a gente mais sabe é o presente do modo indicativo, não é verdade? Então, aqui temos o presente do indicativo do verbo alimentar. Já sei que o verbo alimentar é da primeira conjugação. O que isso me ajuda? Ajuda que quando você for formar o presente do subjuntivo, eu já sei que o presente do subjuntivo também é baseado no presente do indicativo. Então, o presente do subjuntivo, essa dúvida aí, eu vou fazer assim, ó: que eu alimente. É só trocar. Onde está a desinência o do eu alimento, eu vou trocar o o pelo e. Por que eu troco pelo e?
Lembra que eu falei que o verbo alimentar é um verbo da primeira conjugação? Se ele é um verbo da primeira conjugação, na hora que eu vou formar o modo subjuntivo, eu vou trocar as desinências e vogal temática pelo e. Então, onde tem desinência o, onde tem vogal temática a, que era do verbo alimentar, eu troco pelo e. Então, vai ficar assim, eu alimento. No presente do subjuntivo, vai ficar que eu alimente, certo? Tu alimentas, que tu alimentes. Ele alimenta, que ele alimente. Nós alimentamos, que nós alimentemos. Olha o e. Vós alimentais, que vós alimenteis. Eles alimentam, que eles alimentem. Já sei o presente do indicativo, já sei o presente do subjuntivo, então agora eu consigo formar o modo imperativo, ok? Bom, gente, eu falei para vocês que existem dois tipos de imperativo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Falei também para vocês que o imperativo é um tempo derivado. Então, o que acontece? Bom, se você sabe o presente do indicativo bem e sabe o presente do subjuntivo bem, você já vai saber formar o modo imperativo e vai saber usar bem também, ok? Quanto bem, né? Mas vamos lá. Então, eu já sei que quando eu vou dar uma ordem, eu não consigo dar uma ordem para mim mesma, eu só consigo dar uma ordem para outra pessoa, né? Ou a não ser que eu me inclua nessa ordem. Quando eu dou uma ordem no plural e eu também estou me incluindo, então dá para eu dar uma ordem assim. Mas uma ordem na primeira pessoa não dá. Por isso, no modo imperativo, tanto no imperativo afirmativo quanto no imperativo negativo, a primeira pessoa você pode riscar porque não existe, porque eu não dou ordem para mim mesma, ok? Então, nós só vamos ter tu, ele ou ela, nós, vós, eles, ok? Então, vamos lá. Penso em dar uma ordem para fulano fazer a ação de alimentar. Como que eu vou falar? Eu vou falar alimenta e aí eu uso tu, né? Vamos supor que na nossa numa região que se usa tu. Como que vai ficar? Alimenta. Tô falando, eu uso tu, então eu tô falando alimenta. Tu, alimenta. Por que que eu coloquei alimenta? Por que que na segunda pessoa do imperativo afirmativo fica alimenta? Porque esse alimenta, ele saiu do tu, segunda pessoa do modo indicativo. Então fica assim, no modo indicativo não era eu alimento, tu alimentas, né? Então você vai pegar esse tu, alimentas, vai cortar o S. O que sobrou? Alimenta. Então esse alimenta vai para a segunda pessoa do imperativo afirmativo. A mesma coisa você vai fazer lá no vós, que é a segunda pessoa do plural, né? Do presente. Você vai lá no presente do indicativo, tem lá vós alimentais. Você vai cortar o S. O que sobrou? Alimentai. Então, alimentai, né? Então, vós alimentai, ok? Só que cortando o S, não pode esquecer de cortar. Feito isso, joga fora do presente do indicativo, que você não vai usar mais. Aí você vai completar, copiando mesmo, tudo do presente do subjuntivo, sem cortar nada. Então, vamos lá. Se você não tinha colocado assim, não era que ele alimente, então você vai colocar na terceira pessoa do imperativo afirmativo, alimente, porque tá lá que ele alimente, então é só copiar, alimente, né? Aí não era que nós alimentemos, então você vai copiar, alimentemos, ok? Depois não era que eles alimentem, aí você copia, alimentem. Então eu quero que vocês entendam agora que o imperativo afirmativo é um verbo derivado de dois tempos, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, ok? Bom, e lá no imperativo negativo, como que fica essa formação? Fica da forma melhor possível, só copiar o presente do subjuntivo de cabo a rabo, obviamente eliminando a primeira pessoa, né, eu, que não tem como dar ordem para mim mesma, usando a palavra negativa na frente. Então, se eu tô falando imperativo negativo, eu vou usar uma palavra não, nunca, jamais, e aí o verbo inteiro copiado. Então, ficou assim, não alimentes. Por que não alimentes? Porque eu tirei esse alimentes
lá da segunda pessoa do presente do subjuntivo. Aí tem assim, não alimente, na terceira pessoa. Por quê? Porque eu tirei lá da terceira pessoa do presente do subjuntivo, tá? Depois não alimentemos, depois não alimenteis, não alimentem. Fiquem atentos, porque no imperativo negativo você não corta nada, não tira S, não tira do presente do indicativo. Você copia de cabo a rabo lá do presente do subjuntivo. Bom, gente, é muito fácil, não é? É somente pensar um pouquinho no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Lembrando que dos imperativos, o mais trabalhosinho um pouquinho é o imperativo afirmativo, porque tem aquele esquema de pegar o tu e o vós do presente do indicativo e cortar o S. Bom, eu fico por aqui. Qualquer dúvida é só mandar os comentários. Acessem o veredasdotexto.com, dá um joinha aí para o canal, né, crescer. E se você ainda não se inscreveu e gostaria de assistir mais vídeos meus, por favor, se inscreva. Um grande beijo, até mais!